próximo texto é o apurar diariamente o resultado. Este texto está escrito assim: a administração de uma empresa não deve ser feita somente com base no balancete elaborado no final de cada mês. O balancete reúne diversos pequenos números baseados nos resultados de vendas e dos gastos diários. Assim, deve-se administrar com a consciência de estar elaborando diariamente o balancete. Administrar sem analisar os números que aparecem a cada dia é o mesmo que pilotar um avião sem olhar para o painel de instrumentos. Assim, não saberemos para onde o avião irá seguir, nem onde irá aterrissar. Da mesma forma, se nos desviarmos a atenção dos movimentos diários dos nossos negócios, não conseguiremos jamais atingir as nossas metas. Devemos jamais esquecer de que o balancete nada mais é do que um resultado acumulado do comportamento diário de cada um de nós. Nós, administradores, observamos a gestão da empresa através da mudança dos números de um mês para o outro no balancete. O que este capítulo mostra é que para entendermos o balanço, é necessário que entendamos como está a lucratividade de cada dia. Tenho certeza de que, dentre as empresas participantes da Seiyu Aiko, não exista quem não elabore o balancete mensal. Para administrar uma empresa é necessário ter à mão todos os dados do mês anterior, com base no balancete correspondente, para saber como foram as vendas, as despesas e a lucratividade do mês. Com essa base, tomam-se, se for o caso, as devidas medidas corretivas para melhorar os números e, assim, viabilizar a própria administração da empresa. Não basta dizer que verificamos a cada semestre se houve lucro ou não, com base no relatório de contas da contabilidade e no parecer do contador, só porque anunciam o balanço semestralmente. Ainda está longe de ser a verdadeira administração. Para que se administre a empresa com base nos relatórios administrativos do mês anterior, seria interessante fechar impreterivelmente as contas dos faturamentos e das despesas até o final do mês, para que as informações dos resultados sejam disponíveis na primeira semana do mês seguinte, o mais tardar 10 dias. Suponhamos que se levou esse tempo para pôr esses resultados à disposição. Acarreta-se também um atraso de 10 dias nas tomadas de decisões das ações, às vezes corretivas, baseando-se no que ocorreu no mês anterior em uma determinada conta. Para evitar esse atraso, uma medida seria preparar todas as notas de venda emitidas no dia a dia, de maneira que basta somar as que correspondam ao mês de fechamento. Caso não haja um departamento de contabilidade na empresa, combina-se com um escritório de contabilidade a elaboração do balancete mensal até determinada data de cada mês e levam-se todas as notas do mês correspondente de uma só vez. Isso vale também para as despesas geradas, despesas com pessoal e outras, inclusive as que são debitadas da conta corrente. Se entregar tudo para o escritório, far-se-á a totalização sem demora. Preparando-se desta maneira, certamente se terá o balancete mensal, sem erro, dentro de 10 dias. Todavia, antigamente, na maioria das empresas que frequentavam a Seiyu Aiko, não se obtinha o balancete em 10 dias após o fechamento. Acredito que o motivo da sua não obtenção dentro desse prazo, mesmo sabendo que tal informação era de suma importância para se decidir a estratégia do mês subsequente, era o grande esforço que isso demandava. Entretanto, a Kyocera, durante 40 anos, conseguiu seguir essa postura desde a sua fundação até hoje, porque há um sistema que permite obedecer a essa regra, mesmo nos dias atuais, em que a empresa apresenta uma lucratividade anual de 700 bilhões de ienes. Na prática, a Kyocera, mesmo hoje em dia, define a forma de promover a gestão da empresa com base no balancete do mês anterior, pois, ao olhar o demonstrativo de lucros e perdas, consegue-se imediatamente identificar onde houve aumento de despesa e como estas reduziram a lucratividade. Logo, podemos tomar as medidas adequadas, como, por exemplo, economizar tais despesas neste mês de maneira tempestiva. Neste item, utilizei a expressão criar o balancete. Pode soar como se fosse um balancete fictício, mas na realidade significa o balancete se cria com a própria determinação.
O balancete, pois, é o resultado natural do empenho destinado à realização das atividades da empresa. Por que, então, uso a palavra criar? Seu significado é o seguinte: quando se administra uma empresa, é necessário acompanhar o movimento diário. Logo, o que fazemos pode-se correr o risco de se empenhar todo o esforço no desenvolvimento das atividades diárias, mas com um resultado de mera consequência da circunstância. Compreendo muito bem que todos têm se empenhado ao máximo como administrador, mas se o número obtido como resultado for simples fruto do acaso, não se consegue sentir a partir deste a determinação do administrador. A administração de uma empresa deve ser feita com a determinação do administrador. Se tomarmos o fabricante de tofu como exemplo, este consegue definir a venda do dia ao aumentar a produção de 50 unidades dia, o que era possível acordando todos os dias às 5 da manhã para 60, acordando uma hora mais cedo. Além disso, poderá usar uma ferramenta similar ao torno mecânico para torcer a soja moída para a retirada de leite, em vez de fazê-lo manualmente, como de costume. Consequentemente, obterá mais leite com o mesmo volume de soja, reduzindo assim o consumo da matéria-prima. Nesse sentido, é possível criar o balancete, o que não significa colocar números aleatoriamente como bem desejar. Significa, porém, ser possível aumentar o faturamento, assim como reduzir as despesas por meio da determinação do administrador. Isso é muito importante para administrar uma empresa. Se, por exemplo, estivermos diante de uma situação de não apresentar lucro no mês passado por ausência de um bom equilíbrio entre o faturamento e as despesas, significa que o administrador não soube gerir de maneira adequada na obtenção de lucro. Nesse caso, não adianta se desculpar dizendo: eu fiz o possível, mas não sei por que chegamos a este resultado. Ninguém aceitará tal desculpa. O balancete reflete a determinação do administrador, seja para o resultado bom, como para o ruim. Mediante os números apresentados, o administrador não terá uma desculpa para convencer a si próprio.